A mão do Senhor é contra os profetas falsos. Ou seja, a mão do Senhor é contra os falsos profetas. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, 26 de novembro de 2025. A nossa meditação diária se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 16. Eu fiz um resumo do texto, pois para não ficar uma leitura extensa, que o nosso tempo aqui é bem resumido, mas eu gostaria que você lesse versículo por versículo aí na sua Bíblia. Vai ouvindo esta palavra, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like. Deus está falando com alguém. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor ordena que Ezequiel profetize contra os falsos profetas que seguem seus próprios espíritos e que dizem o que o Senhor que dizem o Senhor disse quando o Senhor não falou. Estes profetas enganam o povo, trazendo paz falsa, reparam a parede com argamassa fraca, mas Deus promete derrubar o engano e manifestar que Ele é o Senhor. A mão do Senhor será contra esses profetas. O seu conselho não permanecerá. Nós temos aqui como objetivo mostrar a você, querido, caro ouvinte, mostrar a você que o confronto entre falsos profetas e verdadeiros profetas sempre existiu através da história bíblica e continua atual. Quero que você entenda que o falso profeta pode se dar bem nesta vida, mas terá de enfrentar o trono branco, enquanto o verdadeiro profeta pode sofrer aqui, mas será aplaudido e recebido no céu. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel é um dos textos mais fortes da Bíblia. Deus ordena ao profeta denunciar aqueles que usam o nome do Senhor sem a autoridade do Senhor, enganando pessoas, desviando vidas e fortalecendo mãos pecaminosas. De Gênesis ao Apocalipse, a batalha entre profecia verdadeira e profecia falsa sempre existiu. Púlpitos, e hoje, em nossos púlpitos, mídias e redes, este conflito só aumentou. Veja bem, para fixar a sua atenção, faça uma pergunta: como discernir a voz certa em uma geração onde tantas vozes falam em nome de Deus? O falso profeta conquista aplausos na terra. O verdadeiro profeta conquista a aprovação do céu. Quem são os falsos profetas? O Antigo Testamento descreve 3 categorias de falsos profetas: os que falam por falsas divindades. Exemplo, profetas de Baal, em 1º livro de Reis, capítulo 18. Israel queria colheita, chuva, prosperidade, então buscava Jeová e também a Baal. Vamos servimos Jeová, mas podemos servir Baal, que Baal manda chuva. Portanto, Elias pergunta: até quando cocheareis em 2 pensamentos? 1 Reis 18, 21. Hoje também há quem se ajoelha no altar, mas vive sentado no trono dos próprios desejos. Os que dizem falar por Jeová, mas não foram chamados. Melhor, os que dizem ser chamados, ou que dizem falar por Jeová, mas não foram chamados. Jesus advertiu
acautelai-vos dos falsos profetas, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 15. Muitos falsos profetas se levantarão, Mateus capítulo 24, versículo 11, são pessoas com discurso bonito, lindo, com boas oratórias, discursos eloquentes, profecias convincentes, embora falsa, mas convincente, promessas sem arrependimento, unção sem cruz, mas Deus não os enviou. Os que foram chamados, mas não abandonaram o caminho, melhor, os que foram chamados, mas abandonaram o caminho, começaram bem, mas se afastaram, orgulho, por dinheiro, por vaidade, o público e palco, a unção virou show, a profecia virou produto e o profeta virou celebridade. Muitos que eram homens santos, abnegados a Deus, se tornaram falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, porque perderam a visão. Em vez de servir a Deus e o seu reino, servem a si mesmo e o seu próprio patrimônio. Em vez de amar e honrar a Cristo servindo o povo de Deus, coloca o povo de Deus para servir. São homens que perderam a visão cristocêntrica. Esses então são aqueles que são de dentro, são os lobos que vêm de dentro. Aqueles que vêm de dentro se torna mais difícil de ser reconhecido, mas João nos diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo e não seremos enganados. Portanto, esses tais, a unção virou show, a profecia virou produto e o profeta virou celebridade. Mas compreendamos que a gravidade do engano profético, a profecia falsa, não é opinião teológica, é assunto de vida ou morte. A profecia falsa não é opinião teológica, é assunto de vida ou morte, como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Ezequiel descreve a raiz do falso profeta, segue o seu próprio espírito, profetiza da imaginação, diz o Senhor disse, quando o Senhor não falou. Pregam paz onde há pecado, cobrem a parede com argamassa fraca, apresentando soluções superficiais, em vez de arrependimento e renúncia, pregam simplesmente que Deus é bom e que Deus vai ignorar o pecado da nação. Deus denuncia a inconsequência do engano. O povo segue a palavra falsa e perde direção, cai em ruína, morre espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 11, versículo 30 da primeira carta aos Coríntios, dizendo: e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que já dormiram. Portanto, vemos o caso de Micaias e os profetas de Acabo, em primeiro livro de Reis, capítulo 22, 400 profetas anunciaram vitória para Acabe, dizendo: sobe porque o Senhor Deus vai te dar vitória. Portanto, Acabe preferiu o engano, porque apenas um profeta verdadeiro anunciou a verdade. E nisto, então, quando Acabe prefere o engano, ouviu as vozes bonitas, mas eram vozes que não vinham de Deus, Acabe então sobe e morreu exatamente como Deus falou. O versículo chave: a vida de um homem depende da voz que ele decide acreditar. A vida de um homem depende da voz que ele decide acreditar. Que tipo de voz você está acreditando? A voz de Deus ou a voz de homens mentirosos, orgulhosos, profanos e corruptos? Deus permitiu um espírito de mentira, não porque ele mente, em Números 23, 19, mas porque ele entrega ao engano aqueles que amam a mentira. Hoje muitos preferem
profetas do conforto, profetas do tudo vai bem, profetas de que você também vencerá, e então profetas que pregam só maravilha. Mas existe uma canção que diz: pregadores de rosa, não pregam apenas rosas, pregam espinhos também. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É momento de levantarem, porque hoje muitos preferem profetas do conforto, profetas da conveniência, profetas do interesse pessoal, porque é mais fácil seguir a mentira confortável do que a verdade cortante, que exige renúncia, que exige desapego, que exige responsabilidade. Portanto, vejamos a recompensa do falso profeta e do verdadeiro profeta. Olha, o falso profeta pode prosperar aqui, pode ter seguidores, pode ter influência, liberdade ao microfone, agenda cheia, conforto, elogios, mas Deus declara: a minha mão será contra os falsos profetas, no capítulo 13 de Ezequiel, versículo 9. Eles podem escapar do tribunal humano, mas não escaparão do trono branco. Porém, o verdadeiro profeta pode sofrer aqui, e muito. Pode ser rejeitado, pode ser esquecido, pode ser zombado, pode ser machucado, tanto na alma quanto no corpo, pode ser caluniado, difamado, perseguido, pode até mesmo viver sem casa, sem cama, sem honra, mas Jesus declarou: grande é o vosso galardão nos céus. Oh, aleluia! Continue pregando, continue ensinando, continue falando, mesmo quando isso gera impopularidade, mesmo quando isso vai causar o seu desprezo, mesmo quando isso vai te levar à solidão. Continue pregando, porque os homens podem te abandonar, mas Cristo está contigo. Ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará sozinho. Continue ensinando, mesmo quando o falso profeta está prosperando e você não está recebendo reconhecimento, não está recebendo o apoio que precisava. Talvez hoje mesmo você pensou em desistir desse ministério. Caro professor, caro mestre, caro líder, nobre pastor, eu te peço em nome de Jesus, não desista. Continue pregando, continue ensinando, continue exortando, mesmo quando você não está vendo resultado, porque quem vela sobre a palavra é Deus, e no momento certo esta palavra dará fruto. Vamos continuando. O falso profeta é aplaudido na terra, o verdadeiro no céu. O falso profeta é aplaudido na terra, quanto isso o verdadeiro profeta é aplaudido no céu. Quem vive de aprovação humana morre pela reprovação divina. Quem vive para agradar a Deus será honrado por ele, mesmo que o mundo o ignore. Quem vive para agradar a Deus será honrado por ele, mesmo que o mundo o ignore. Igreja, ó igreja, pregadores e liderança, não siga toda voz que diz: assim diz o Senhor. Não corra atrás de revelação de conveniência. Não deseje profecias que massageiam o ego, mas rejeitam o arrependimento. Ó nobres pastores, permaneçam firmes na palavra, mesmo se forem voz em solitária, permaneçam firmes. Nobres e caros, nobres pregadores, não pregam para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Não preocupe com a vontade do homem,
Preocupe-se com a vontade de Deus. Não fique perguntando o que a igreja precisa, o que a igreja necessita. Não se preocupe. Fique na presença de Deus e diz: usa-me, Senhor, que no momento certo Ele vai falar contigo. Se preocupe com a vontade de Deus. Profetas, não vendam sua autoridade, guardem a pureza e o temor. Eu te pergunto, já estamos caminhando para o final, de que lado estaremos no último dia? Entre os que enganaram ou entre os que permaneceram fiéis? A mão do Senhor é contra o falso profeta, mas é o favor do profeta verdadeiro. A mão do Senhor é contra o falso profeta, mas é a favor do profeta verdadeiro. O falso pode subir no palco na terra, mas o verdadeiro subirá na glória eterna. O falso pode ter casa, conforto e estrutura, mas o verdadeiro terá a mansão celestial. O falso pode ser abençoado pela multidão, pode ser abraçado pela multidão. Repito, o falso pode ser abraçado pela multidão, o verdadeiro será abraçado pelo próprio Cristo. Aqui está, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, na terra alguns enganam multidão, no céu Deus honra quem permanece fiel à sua voz. Que Deus levante em nossos dias profetas verdadeiros, pastores vigilantes, igrejas discernidas e um povo que ama a verdade mais do que ama o próprio conforto. Amém.